Boa noite aos irmãos que estão assistindo, aos irmãos que irão nos assistir, aos irmãos aqui da igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estou muito feliz que você está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos ser propagadores do Evangelho. E eu queria aproveitar nesse momento e pedir para que você compartilhe essa live. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com os seus familiares, no seu grupo de trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos. Não deixe de ser um propagador do reino de Deus. Use as suas redes sociais com essa finalidade, em nome de Jesus. E nós vamos hoje, nessa noite, falar um pouco da palavra de Deus. E se nós pudéssemos dar um título para essa palavra, seria Pare de Andar Só. Mas antes de começarmos, eu queria orar pela sua vida e logo em seguida nós iremos liberar aquilo que o Senhor revelou aos nossos corações. Deus de amor, Pai da eternidade, Príncipe da paz, doce Espírito Santo, nós teremos todo cuidado para dar honra e glórias a Ti, e que o Teu reino prossiga e avance, e que a Tua palavra, Pai, alcance, a Tua graça alcance os corações daqueles que ainda não Te encontraram. E a graça que um dia nos alcançou, chegue até o coração dessas pessoas, a casa dessas pessoas, onde quer que elas estejam, que vidas sejam transformadas e renovadas para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. E nós vamos então falar um pouquinho da palavra de Deus, e eu queria deixar um texto para você, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, no capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 10, que diz assim, Eclesiastes 4, a partir do verso 10, diz assim: se uma delas cai, a outra a ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que os ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Preste atenção nisso. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Amém? E o rei Salomão escreve essa carta, esse livro, o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. E Salomão nos traz algo importante em essa carta, descrevendo o propósito de poupar as gerações futuras da amargura de aprender pela sua própria experiência que uma vida longe de Deus não tem sentido. Eu quero que você preste bem atenção nisso. O rei Salomão escreve nos mostrando que uma vida longe de Deus não tem sentido nenhum. Nós passarmos nessa terra e decidimos viver uma vida longe de Deus, não é a melhor escolha que nós fazemos. Porque a sua própria palavra nos ensina que se nós estivermos só, nós teremos dificuldades de enfrentar as batalhas. Nós podemos ter como exemplo o rei da selva, o leão. Quando nós assistimos qualquer reportagem referente ao rei da selva, nós percebemos que ele não caça sozinho. E se nós pegarmos algumas reportagens, o rei leão, né, considerado o rei da selva, muitas vezes que ele for enfrentar algum dos seus predadores, de maneira só, ele foi derrotado. Então, o leão, quando vai caçar sua presa, ele faz um ataque em conjunto para demonstrar que uma corda, de fato, de três dobras, ela é difícil de ser arrebentada. E é um exemplo claro, porque quando nós decidimos andar só, nós estamos fadados a cair. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, 12,
Aquele, pois, através do apóstolo Paulo, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E Jesus diz isso antes o quê? Que, na verdade, a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós decidimos andar longe de Deus, nós nos tornamos fracos. Nós nos tornamos suscetíveis aos ataques do diabo. Eu tive uma experiência, eu queria compartilhar com você. Foi um sonho, sei que eu posso chamar de sonho, mas na verdade um pesadelo, há 2 noites atrás, onde até conversei com alguns dos nossos irmãos aqui da igreja, onde eu estava num ambiente fechado, e esse ambiente tinha uma claridade muito grande, e eu conseguia ter paz nesse lugar. E de repente a luz sumia, a luz se apagava e a escuridão tomava conta daquele lugar. E quando eu olhava em qualquer direção que fosse, eu via o diabo vindo diretamente na minha direção, querendo me pegar. E aí de repente eu batia a mão assim e conseguia que essa luz fosse ligada. E aí a visão que eu tinha é que o diabo fugia. E aí quando a luz novamente se apagava, o diabo corria e voltava na minha direção para me tragar. E isso se repetiu várias e várias vezes durante esse sonho, nessa madrugada. E eu acordei muito aterrorizado, muito amedrontado. E confesso aqui que foi difícil dormir depois, devido a esse sonho que eu tive. Mas o Senhor me trouxe algumas respostas nesse sentido. E o Senhor disse: filho, é isso que acontece quando você sai da luz. Para que você permaneça fiel, para que você permaneça focado no teu chamado, naquilo que eu separei para você, no teu propósito, você precisa ficar na luz. E se por qualquer minuto, ou por qualquer tempo que seja, que você se afasta da luz, as trevas vão tentar te tragar. O diabo vai tentar te tragar para fazer com que você caia, para fazer com que você seja destruído. Então nós precisamos, amados irmãos que estão nos assistindo, nós precisamos estar atentos, cuidar para que nós não caiamos de fato. Porque quando o diabo vem, o diabo não brinca de nos destruir, mas o diabo vem com toda a intenção e nós não podemos dar nenhum tipo de brecha. Nós temos que ter essa sensibilidade. Eu fico olhando, eu assisti um vídeo esses dias, vocês podem assistir a anatomia da crucificação, e lá nós podemos perceber tudo aquilo que Cristo passou. E muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos alguns pregadores falar sobre a crucificação, o sacrifício de Cristo na cruz, e nós não valorizamos o ato de Cristo como ele deve ser valorizado, porque nós nem sabemos ou nem imaginamos tudo aquilo que Cristo suportou. Alguns estudiosos dizem que o flagelo de Jesus foi tão terrível, que muitas outras pessoas que foram condenadas à crucificação não suportaram nem o flagelo do açoite e não chegaram nem à crucificação devido ao flagelo e materiais como pontiagudos, como metal, ferro e pedaços de ossos eram usados para esse flagelo. E muitas vezes essas feridas chegavam até o músculo daqueles que eram agredidos. Além disso, Jesus, depois de passar por tudo isso, uma humilhação física, agressão física, humilhação e também uma agressão mental, uma agressão psicológica, Jesus tem que carregar uma cruz que, segundo alguns estudiosos, diz que pesava entre 40 e 60 quilos. E Jesus já estava ali todo flagelado, todo machucado. E Jesus se faz maldito naquele lugar. Então nós precisamos ter a percepção, o entendimento no nosso espírito daquilo que de fato Cristo fez por nós. E muitas vezes nós passamos despercebidos. Às vezes algum pregador vai falar sobre isso, e às vezes você pode falar, de novo esse assunto. De novo esse assunto que Jesus foi crucificado, eu já sei sobre isso. Mas você não valoriza aquilo que Cristo fez por você. E você prefere andar sozinho. Você prefere andar longe de Deus. Você prefere andar longe do direcionamento, longe da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um ensinamento para nossas vidas e que nos orienta a nós andarmos de maneira correta, de maneira que agrada a Deus e de maneira para que nós alcancemos o céu, para que nós vivamos o nosso propósito. Então nós precisamos entender, querido, que lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, diz assim também,
Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então é isso que o diabo quer fazer na sua vida. E muitas vezes você prefere andar só. Você decide andar só. No livro de Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E você conhece esse versículo, mas você prefere não vivê-lo, porque uma coisa é você ler a Bíblia, uma coisa é você saber que esse versículo existe, mas outra coisa é você viver o que a palavra de Deus te ensina. Mas você tem preferido não viver, e você tem preferido andar só. Esta noite Deus está te alertando para isso, para que você pare de andar só. O sacrifício de Cristo, e depois dos 40 dias que ele fica na terra com seus discípulos, e ele sobe para o céu, ele fala que está indo preparar a morada, mas ele está deixando o Espírito Santo para morar dentro de nós. E Jesus, com esse ato, ele já nos demonstra que não é para nós estarmos sozinhos, que nós não devemos andar só. Lá no Jardim do Éden, quando Deus resolve criar a Eva da costela de Adão, e nós vemos depois, alguns versículos adiante, que a própria palavra de Deus nos garante que não é bom que o homem esteja só. Então nós temos a Bíblia explicando a Bíblia, nos mostrando em vários relatos que nós não devemos andar só. Timóteo tinha o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo tinha Timóteo. E se nós olharmos também outros profetas da palavra de Deus, outros discípulos, outras pessoas que viveram o evangelho, está aqui nas escrituras, muitos deles não andavam só. E nós temos que ter esse entendimento do nosso espírito, que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos do direcionamento de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos direcionar, e Deus nos dá várias maneiras para que nós possamos viver uma vida que agrade a Ele. E olha só, querido, há pouco tempo atrás saiu uma pesquisa que eu até anotei aqui, que 80% das pessoas que vivem sozinhas têm chance de ter depressão, estresse ou ansiedade, além de interferir no bem-estar. Então é possível você viver sozinho, é possível vencer batalha sozinho. A vida longe de Deus não tem sentido nenhum. Deus nos chamou para comunhão com o seu Filho, Deus nos chamou para comunhão na igreja, e Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos encorajar, para nos animar, para nos empurrar para o propósito e para orar por nós. Mas nós ainda assim preferimos andar só. E eu quero falar aqui rapidamente de 3 características de pessoas que vivem longe de Deus, e talvez você se encaixe em uma delas. A primeira característica de quem vive longe de Deus e quem quer viver longe de Deus, longe dos seus ensinamentos, é que essa pessoa não confia em Deus. Você confia em Deus? Faça essa pergunta para você. Nós vivemos num mundo hoje que nós temos dificuldade em raciocinar, dificuldade em pensar. Mas Deus faz uma pergunta para você: você confia em Deus? Será que de fato você confia em Deus? E talvez você possa estar falando agora dentro de você: não, eu confio em Deus. Deus é o centro de tudo na minha vida. Mas quando você vai tomar alguma decisão, você consulta Deus primeiro? Quando você está pensando em algum projeto, que não importa que projeto seja, Deus está nesse projeto, você coloca em oração para ver se de fato é isso que Deus tem para você, se é isso que Deus quer para a sua vida. Talvez você está num trabalho, você está pensando em mudar de emprego, de sair desse lugar, e aí você tem orado para ver se é isso de fato que Deus quer. Talvez você está aí desanimado com o seu pastor, com a sua igreja, onde você está hoje, e aí você, vivendo em sentimentos, olhando para as circunstâncias, você fala: eu vou sair dessa igreja, achando que Deus está em primeiro lugar na sua vida, mas aí você demonstra com as suas atitudes que você não confia em Deus, e aí você fala: vou mudar de igreja, mas você nem orou, nem consultou a Deus, e aí você bate no peito falando que confia no Senhor. Olha só o que diz no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 23,
Assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Qual é a razão disso? A grandeza da fé de Abraão. Abraão confiava em Deus. Abraão confiava, então, Abraão sabia o sacrifício que Deus tinha pedido para ele. O filho da promessa. Sara foi ser mãe com praticamente 100 anos. E mesmo assim, quando Deus pede a Abraão por fé, ele vai entregar seu filho. Abraão nos ensina tudo isso. Que o Senhor provê tudo que é necessário. E de fato é assim. Se nós confiamos em Deus, Ele provê na nossa vida tudo que é necessário. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber alguma coisa que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Isaías 2:2 diz assim: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, Ele é o meu Salvador. Então, até que ponto você confia em Deus? Você só diz que confia em Deus com as suas palavras, da boca para fora? Ou você de fato vive isso nas suas atitudes? E Deus é prioridade para você, você confia a sua vida em Deus. Porque o ser humano, ele tem o hábito de viver pelas circunstâncias. Ele se mover por aquilo que ele vê, ele se move por aquilo que ele sente. E não é isso, não é essa atitude de pessoas que de fato dizem que confiam em Deus. Quando nós temos decisões para tomar, nós vamos para os pés do Senhor. Quando nós temos decisões para tomar, nós vamos para a palavra de Deus, para ver o que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós temos decisões para tomar, nós vamos jejuar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, antes do seu chamado, naquele período que ele fica sem visão, o apóstolo Paulo fica 3 dias de jejum somente com água. E depois ele parte para a sua jornada, para as suas 3 viagens missionárias. Então, homens de verdade, homens e mulheres que confiam no Senhor, entregam verdadeiramente o seu caminho no Senhor, vivem pelo Espírito e vivem pela fé. O que é viver pela fé? É receber dinheiro dos irmãos e ficar sentado, olhando as pessoas entrarem e saírem da igreja? Não. Viver pela fé é quando você acredita que Deus te move, acredita no seu propósito, acredita no seu chamado, e é isso que move você do seu lugar. Acreditar, confiar em Deus, que Ele é a resposta de tudo para a minha e para a sua vida. É a resposta dos nossos problemas, é a resposta das nossas decisões, é a resposta dos nossos sonhos e projetos. A nossa vida tem que ser entregue. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. E isso é fato. Na maioria das vezes nós achamos que nós somos inteligentes demais. E nós podemos tomar as nossas próprias decisões. E nós não consultamos a Deus. E muitas vezes dá errado. Nós poderíamos aqui citar vários exemplos, várias situações, de que quando nós tomamos decisões por nós mesmos, as coisas não andam como nós imaginávamos que ia acontecer. Porque nós confiamos na nossa própria inteligência e não naquilo que Deus é em nossas vidas. E nós não podemos somente confiar naquilo que Deus faz, mas sim confiar naquilo que Ele é em nós, em nome de Jesus. E a segunda característica daquelas pessoas que vivem longe de Deus, que querem viver longe de Deus, ela não valoriza o sacrifício de Cristo na cruz. Nós sabemos aqui, tem vários versículos que nós poderíamos citar. O primeiro deles, João 3,16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E nós sabemos de tudo isso porque nós já lemos, e como eu citei aqui de maneira de cor, às vezes você também sabe esse versículo de cor, mas o viver que é o problema.
E aí eu digo para você o seguinte, querido: a cruz apodreceu, os pregos se enferrujaram, o martelo se perdeu, o chicote sumiu, os reis que quiseram sacrificar Cristo, eles acabaram. As pessoas que diziam que amavam Jesus e que um pouco depois pediam para crucificá-lo, essas pessoas passaram. Mas Cristo vive e reina para todo sempre. Cristo vive e reina para todo sempre. Tudo nesse mundo passa. A circunstância desse mundo, o embelezamento que esse mundo oferece aos nossos olhos, isso tudo passa. Como a cruz passou, como todos aqueles que crucificaram Jesus passaram, mas Cristo está aí, e é isso que nós temos que valorizar. Valorizar a entrega dele, o que ele é em nós, o que ele tem feito por nós. Não tem algo maior do que o Espírito Santo que ele deixou para nós. E quando ele vai para o Pai, ele fala: eu estou indo para preparar uma morada para vocês. Cristo está falando: ei, eu estou te esperando para morar comigo. E a decisão é sua. E nós temos essa vida aqui na terra para decidir e para valorizarmos o sacrifício de Cristo na cruz, quando nós aceitamos que Cristo de fato é o Messias e é o nosso Salvador. Tudo nessa vida passa e nós precisamos ter essa percepção. As dores vão passar, as dificuldades vão passar. Talvez essa casa bonita, esse carro bonito que você anda, isso tudo vai ficar para trás. Mas a graça de Cristo sobre a sua vida, a salvação de Deus na sua vida, ela permanece para sempre, querido. O que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo representa, isso jamais vai mudar. 1 João 4,10 diz assim: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra. Não seja um mero espectador da palavra de Deus. Não se contente simplesmente em sair da sua casa e em chegar na igreja ou em qualquer lugar que você frequente e em simplesmente assistir o culto e ir embora para sua casa, como se você tivesse cumprido a tabela. E aí você chega na sua casa depois de assistir um culto, e aí você fala: opa, bom, essa semana agora eu estou tranquilo, porque eu já assisti o culto, já fiz minha parte. Eu já devolvi meu dízimo e estou tranquilo. Como se o Evangelho de Cristo, como se isso fosse fundamental para que você tenha uma vida fundamentada em Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Não é isso que move o coração de Deus. Ele te amou, com certeza, e te ama até hoje, independente do que você é, independente do que eu seja. Mas o que move um coração de Deus é um coração arrependido, é um coração quebrantado, é um coração que está disposto ao arrependimento e que quer renunciar a tudo, e que quer deixar tudo para trás para servi-lo. Jesus, quando ele diz que quem quer ser um dos seus discípulos, precisa carregar a sua cruz todos os dias. Se você é, ou se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa carregar a sua cruz todos os dias. Você precisa carregar a sua cruz todos os dias. Existe um preço para isso. Existe um preço para isso. E agora, querido, o terceiro e última característica daqueles que querem viver longe ou que estão vivendo longe: não se relaciona com o Espírito Santo, não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é instrução. A palavra de Deus, ela é atual. E ela é aquela que nos ensina, é aquela que nos motiva, é aquela que nos direciona. E quando nós oramos, entramos no nosso quarto e nós ouvimos a voz do Espírito Santo e ele nos direciona, nós temos de fato um caminho, uma lâmpada para os nossos pés, para nos guiar. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Se você está em uma dessas características, chegou o momento de você refletir agora, para que você não ande mais longe de Deus.
O rei Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso, que a vida longe de Deus não tem sentido nenhum, não tem porquê. Nós fomos criados para nos relacionar com o Espírito Santo, nós fomos criados para estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos nos decidir por isso. Nós precisamos nos decidir por isso todos os dias da nossa vida. Quando nós acordamos, essa é a decisão, a boa decisão que nós devemos tomar. E aí Josué fala bem assim, no livro, no primeiro capítulo de Josué, a partir do verso 8, ele fala bem assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E aí o versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa decisão é sua. O Espírito Santo está dentro de você, mas ele não está dentro de você por um mero enfeite. Ele está dentro de você para que você se relacione. E ele está ansioso para te orientar. Ele está ansioso para que você desfrute dos dons do Espírito Santo que há dentro de você. Mas você precisa acessar isso. Mas você precisa acessar isso todos os dias. É uma decisão. E esse título hoje, Pare de Andar Só, é uma decisão. É você que escolhe andar só, ou você escolhe andar acompanhado com Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Talvez você andou até hoje sozinho, tomando as suas próprias decisões, e você já percebeu que isso não dá certo. Eu não estou falando aqui de bens materiais, porque você muitas vezes se acha próspero, porque você tem boas posses, mas eu não estou falando disso. Jesus nos garante a paz que excede todo o entendimento, e Jesus também fala das bem-aventuranças. Mais do que felizes vocês serão. E a paz que excede todo entendimento, é isso que Cristo nos garante. Não é a paz que o mundo pode dar. O vazio que há dentro de nós, só o Espírito Santo do Senhor pode preencher. E essa decisão está dentro de mim e está dentro de você. Pare de andar só. Pare de tomar as decisões por você mesmo. Pare de tomar as decisões pela sua capacidade. Pare de tomar as decisões pela sua inteligência. Pare de tomar as decisões porque você acha que o melhor caminho é o que você decide para você e para a sua família. Eu te garanto uma coisa, querido, e minha querida irmã que está nos assistindo. O melhor caminho para você é se relacionar com Cristo Jesus. É se relacionar com o Espírito Santo todos os dias. Ele vai te guiar. Ele vai te colocar no melhor direcionamento. Ele vai derramar amor sobre a sua vida, sobre o seu lar. Ele vai trazer transformação para a sua vida. Ele vai trazer renovo para você. Ele vai trazer a bem-aventurança para dentro de você, porque você se decidiu estar no centro do propósito e no centro da vontade de Deus. E aí vai minha pergunta para você, porque nós precisamos refletir todos os dias da nossa vida. Nós precisamos sempre fazer com que nós pensemos todos os dias da nossa vida. Nós não podemos ser meras máquinas que acordam e seguem uma rotina todos os dias. Não, nós precisamos refletir naquilo que nós temos vivido e naquilo que nós temos feito dos nossos dias. Nós precisamos pensar como nós vamos viver daqui para frente, como nós vamos continuar vivendo daqui para frente, sozinhos, decidindo estar longe de Deus todos os dias e lançado à sorte, para ver o que vai dar no dia da nossa morte. Porque essa é a certeza que nós temos. Que um dia nós prestaremos conta diante do juiz. Por onde você tem decidido ir? Porque a escolha é sua. O inferno ou o lar celestial. Onde você tem decidido morar eternamente? É aqui. É nessa vida que você vai decidir. É essa vida que você tem para escolher aonde você vai passar a sua eternidade. E aí a minha pergunta para você: como você vai viver daqui para frente? Sozinho? Ou você vai se unir ao Pai e deixar que Ele direcione a sua vida por completo? Sozinho? Ou você vai se unir ao Pai e deixar que Ele direcione a sua vida por completo? A escolha é sua. Ele está disponível. Tudo que Ele fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo que Ele deixou para nós, está tudo disponível.
nós só precisamos acessar todos os dias da nossa vida. E essa decisão é sua. Essa decisão é minha. Porque a decisão de nos amar, a decisão de morrer por nós foi dele. Mas a decisão de vivermos com ele é totalmente nossa. O que você vai decidir daqui para frente? Continuar andando sozinho, vivendo pelas suas próprias pernas, jogado ao léu, ou aceitando aquilo, o amor, a graça de Cristo, para que você se una ao Pai e decida-se caminhar com Ele todos os dias e morar no lar celestial. Pense nisso, querido. Não encerre essa live sem orar, sem entender aquilo que Deus fez de fato por você, aquilo que Cristo fez por você, aquilo que o Espírito Santo é dentro de você. Você precisa decidir. Entenda como uma oportunidade de Deus para a sua vida, para que você pare de andar só e ande em todo o tempo, se relacionando com o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.